Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o nosso bate-papo de segunda, que é aquele vídeo semanal onde a gente conversa sobre a nossa vida espiritual, né? Hoje eu tô aqui no terraço da minha casa. Sempre que eu puder fazer o vídeo aqui, gente, eu vou procurar fazer porque é um lugar mais tranquilo, eu acho que é um lugar assim que traz paz, né? Igual agora vocês vão escutar maritaca, enquanto eu estiver falando, vocês vão escutar maritaca, vocês vão escutar grilo, né? E é muito bom realmente a gente estar num ambiente assim, no interior vocês veem mais disso, né? Às vezes você mora na cidade, você não vê disso, e no interior que a gente tem muito disso, né? Bom, no vídeo de hoje, gente, eu quero continuar conversando com vocês sobre algumas coisas que a gente falou no último vídeo, né? Deus nos deu uma palavra falando sobre o desânimo e a palavra de hoje, ela tem a ver com desânimo, mas ela é mais específica, né? E eu vou ler o versículo que Deus trouxe pra gente hoje. É um versículo só, uma passagem só hoje, tá? Que a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, tá bom? O livro que a gente vai estar lendo hoje é o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 4, 5, 6 e 9, tá bom? Nós vamos estar lendo e depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. Versículo 4. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Amém? Eu achei muito interessante esse versículo dos perfumes, porque a gente trabalha com isso, né, gente? E a gente saber que a própria Bíblia fala que os perfumes alegram a vida, né? Como eu já ensinei para vocês, nos nossos treinamentos de perfumaria, né, no meu e-book mesmo, eu explico sobre as sensações causadas pelo cheiro. Cada tipo de fragrância traz uma sensação, né? Uma sensação de poder, uma sensação de leveza, uma sensação de delicadeza, feminilidade, uma sensação de a pessoa se sentir assim sofisticada, né? Tem fragrâncias, tem acordes que trazem alegria, tem acordes que despertam, né? Vários tipos de sensação diferentes, sensação de frescor, né? Traz realmente os cheiros, eles têm esse poder de trazer essas sensações pra gente. Mas aqui está comparando o perfume, como o perfume alegra a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. E qual foi o primeiro versículo aqui que é o mais importante para a gente falar hoje? Foi o versículo 4 que fala: o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Gente, a Bíblia está falando que a inveja é pior do que o ódio, que é cruel e destruidor. Vocês sabem que hoje o que conduz uma guerra é o sentimento de ódio, é o sentimento de ambição, é o sentimento de querer ter poder, querer ter mais que o outro. Hoje as pessoas estão ficando muito sem amor, totalmente sem amor ao próximo, sem empatia. As pessoas estão egoístas. E aqui a Bíblia está dizendo que a inveja é pior do que o ódio, que é um sentimento que leva as pessoas a se matarem. O ódio é um sentimento que leva as pessoas a se matarem. A inveja é pior do que o ódio. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso hoje. No último vídeo a gente falou muito sobre o desânimo. E vocês sabiam que um dos sintomas da inveja
é o desânimo, é justamente o desânimo. Se você está muito animado com alguma coisa, você abriu sua loja agora, ou então você começou a trabalhar na consultoria agora, ou então você está entusiasmado porque está chegando o Dia das Mães, e aí a gente sempre fica, né, quem trabalha em casa fica feliz porque vai chegando os presentes, a gente sempre se empolga com presentes, né? Vai chegando os presentes, a gente começa a montar as cestinhas, os kits. Quem trabalha com loja, a loja vai ficando bonita, vai ficando decorada, né? A gente fica tão empolgado, tão feliz, porque a nossa loja fica tão bonita, cheia de presentes, cheia de decoração, com flores, com corações, é muito, muito, muito legal essa época, a gente fica empolgado, né? Porque a gente sabe também, gente, que é uma época que a gente vai vender bem. Às vezes você tá vindo aí de meses fracos de venda, janeiro, fevereiro, difícil, aí março às vezes melhora um pouquinho, aí depois abril, né, quem trabalhou a Páscoa aí já dá uma respirada, já ajuda, já dá uma levantada, e maio, quem não trabalha com a Páscoa, praticamente fica desde o início do ano esperando, né, maio, que é o Dia das Mães. Então, você tem aquele entusiasmo todo, ai, tem que comprar cesta, tem que comprar fita para poder decorar a cesta e tal, porque tem que ficar tudo bonito, tem que deixar os presentes prontos, porque é uma época que eu vou vender bem. Então você se entusiasma, né, por toda aquele arranjo, por toda a decoração e pelo fato financeiro de você saber que você vai vender melhor, né? Então, tipo assim, o que acontece? De repente, do nada, bate um desânimo em você, ao mesmo tempo que você estava empolgado, você estava animado para poder comprar presentes, para poder comprar os itens ali de decoração, para você montar os seus presentes. Do nada, assim, do dia para o outro, te bate um desânimo, te bate um cansaço. Você, assim, não, do nada, você não sabe de onde veio aquele desânimo. Você estava empolgado, você estava animado, você estava rindo, você estava, assim, feliz com aquela ideia. Do nada, te bate um desânimo horrível, que você não sabe de onde veio, uma indisposição. Você te fica assim, não vou fazer isso hoje não, depois eu faço e tal. Você vai, tipo assim, você vai jogando pra lá, você vai empurrando uma parada que você tava super empolgado. Começa a jogar pra lá, você começa a não ter mais vontade de fazer aquilo dali. Você começa, na verdade, a não ter vontade de fazer nada. Você fica desanimado com as coisas que você normalmente teria que fazer no seu trabalho, na sua loja. Você fica sem ânimo de fazer, parece que você já levanta cansado, você já levanta sugado. Às vezes você dormiu super bem, igual acontece muito comigo. Às vezes porque eu deito cedo com as crianças, né? Esses dias agora eu não deitei cedo, mas durante a semana normalmente eu deito tipo assim, umas 9 horas, 8h30, 9 horas a gente já tá deitado, até porque eu também já tô cansada essa hora. E aí eu deito com as crianças e aí acordo 6 e poucas, 7 horas da manhã com a minha filha, mas eu já dormi muito bem, né? Dormi 11, 10 horas pelo menos, né? De 8h30 da noite até 7 horas da manhã, você dormiu pelo menos 10, 11 horas aí. Então, ou seja, eu dormi muito. E aí chega de manhã, você acorda cansado, desanimado. Às vezes você vai trabalhar, você às vezes não tem ânimo de passar uma vassoura, você não tem ânimo de dar uma limpeza. E às vezes você fica assim, igual quando eu tava na outra loja pequena. Quem vem me acompanhando aqui, gente, desde quando eu tava na loja pequena, desde quando eu tava sem mercadoria, desde quando eu tava assim, eu tinha 5 produtos numa prateleira e eu tinha que colocar eles muito espaçados para preencher a prateleira, porque eu não tinha mais produto para colocar ali junto, para preencher aquele espaço que estava vazio. E aí eu tinha que botar um produto aqui, o outro lá, sabe, bem espaçado, porque eu tava sem produto. E você fica assim, sabe, nessa época eu tava muito desanimada, e eu pedi a Deus para ter misericórdia de mim todos os dias, porque eu não podia desistir. Eu não podia desistir, porque se eu desistisse, eu sabia que eu nunca ia chegar lá.
Eu não ia eu ia entregar o meu deserto no meio do caminho, eu ia parar o meu deserto no meio do caminho, né? Deus já tinha me mostrado que eu estava passando pelo meu deserto, que era necessário de eu passar, como eu já contei para vocês aqui. Eu sabia que eu tinha que passar por aquilo, eu sabia que Deus estava no controle, mas no dia a dia você sofre muito. Chegar um cliente para você quase todo dia te perguntando se você tem alguma coisa, e um cliente chega, pergunta, você tem isso, aí o outro chega, pergunta outra coisa, você tem aquilo, e você tá sempre falando que não tem. Aí às vezes você fala, eu vou pedir e tal, mas aí você sabe que você não vai pedir. Você sabe que você não tem dinheiro para comprar. Você sabe que você não tem como fazer aquilo dali, e aí para você não deixar o cliente sem graça e para você não ficar constrangido, você fala, não, eu não tenho não, mas eu vou pedir, eu vou encomendar e tal, vai chegar, e você sabe que não vai chegar. E aí eu passei por esse, quem vê minha loja hoje, igual eu fiz o tour pela loja ontem, quem tá chegando no canal agora, não sabe o que eu passei. Volta uns vídeos atrás aí, ó, eu mudei para essa loja nova antes do carnaval desse ano de 2024. Então você pode ver como estava a minha loja em setembro, outubro do ano passado, né? Novembro, dezembro. Deus fez assim, antes do Natal do ano passado agora, tipo agosto, julho, agosto, setembro, né? E eu fiquei, ó, um tempão com a loja assim, até agosto, outubro, tá? E aí, aos poucos, né, como eu expliquei para vocês, depois que eu parei com o fiado, eu comecei a conseguir juntar dinheiro para poder fazer recompra para a loja, porque quando você trabalha com fiado, você fica preso, porque a sua mercadoria sai, não entra dinheiro e não dá tempo de você repor a mercadoria que saiu, né? Porque às vezes é muito cliente, é mais cliente do que você poderia ter, do que você conseguiria repor de mercadoria, e aí seu estoque vai baixando, 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 baixando. Não importa se a pessoa paga ou se ela não paga direito. O que importa é que na hora que sai o produto, quem tá com pouco produto, se você não fez um empréstimo, se você não tem um capital de giro, se você não tem um dinheiro para repor aquilo dali, você também não pode vender fiado. Porque vender fiado é a mesma coisa que você emprestar um dinheiro para aquela pessoa comprar. Se você não tem nem para você, como é que você vai emprestar para os outros? Você só pode vender fiado para poucas pessoas se você tiver capital de giro para reinvestir aquela mercadoria que saiu, que dê para você esperar o cliente te pagar. Entendeu? E a maioria dos casos não é assim, gente. Então, é muito melhor você parar com o fiado e você crescer aos poucos, você vender menos, mas você ter venda certa. Você ter venda que o dinheiro entra na hora, você consegue repor, né? Então, depois que eu parei, eu fui juntando dinheiro, Deus foi me abençoando, Deus foi me dando ferramentas, Deus foi colocando pessoas na minha vida, como eu já contei em vários e vários vídeos aqui. Deus foi colocando pessoas na minha vida que iam parar com a consultoria, que não iam mais trabalhar. Chegava para mim e falava assim, Bianca, eu vou parar aqui de trabalhar, você quer ficar com esses produtos aqui? Eu te passo esses produtos aqui, você me paga do jeito que der, porque se eu não passar para você, vai vencer, ou então eu não vou conseguir vender mesmo, então eu prefiro deixar com você, que eu sei que eu vou receber, do que eu ficar com o produto aqui, ele vencer e eu perder esse dinheiro, porque eu não vou mais trabalhar com isso. Então, não foi uma, nem duas, nem três. Foram muitas pessoas que Deus colocou na minha vida desse jeito. Muitas pessoas, inclusive seguidores daqui do canal, que Deus colocou na minha vida, que são anjos na minha vida, que Deus colocou na minha vida, que me ajudaram no momento que eu mais precisei. No momento que eu não tinha como levantar um estoque, porque eu tinha tomado muito calote, eu não tinha dinheiro para fazer recompra. E assim, eu não tinha crédito, porque eu tinha ficado devendo boleto. Isso aí, gente, isso acontece. Isso aí você tá sujeito, principalmente se você vende com fiado, os outros te dão calote, você não tem dinheiro para pagar os boletos. Então, assim, como eu já contei para vocês, eu fiquei doente. Eu fiquei doente por causa disso. Doente por olhar para as minhas prateleiras e ver que as minhas prateleiras estavam vazias e eu não tinha como repor mercadoria. E mercadoria minha na casa dos outros. E os outros indo para restaurante, comprando roupa nova, com um produto meu lá na casa dele que ele não pagou. Você entendeu? Então, tipo assim, e eu sofrendo, lutando, sabe? E hoje em dia, quando chega uma pessoa na minha loja, você trabalha com crediário? Não.
A gente trabalha com Pix, cartão, dinheiro, e eu não tenho nenhum peso de falar isso. Sabe qual que é a diferença da pessoa que fala isso com facilidade para a pessoa que tem vergonha ou medo de falar isso? Às vezes você com certeza você ainda não sofreu tanto confiado quanto a gente que consegue falar, porque a pessoa que consegue falar, ela já sofreu tanto, ela já foi tão calejada, ela já literalmente, praticamente passou por uma depressão por causa daquilo dali, que hoje ela não tem desprendimento nenhum para falar não. As pessoas que ainda não chegaram no terceiro estágio do fiado, que eu já expliquei para vocês o que é em outro vídeo, elas não sabem, né? Elas não têm noção do que é você ter coragem para falar não. Você falar não com muita facilidade, porque a gente sabe o que a gente já sofreu e a gente não quer mais sofrer por aquilo dali, né? Então, assim, todo esse aperto que eu passei, eu sabia que Deus estava no controle, mas não é porque eu sabia que Deus estava no controle que eu não sentia desânimo, que eu não me desesperava, que eu não sofria, que eu não chorava, que eu não tinha assim vontade nenhuma de fazer as coisas. E assim, sempre que eu orava, eu só falava assim: Senhor, me dá forças. Me dá forças para enfrentar isso aqui, porque eu sei que eu vou ter que enfrentar isso aqui. Eu sei que eu preciso passar por isso daqui, mas eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. E eu aprendi uma coisa com Deus nesse tempo, que foi você fazer mesmo sem você estar com vontade. Quando você ora, por exemplo, mesmo sem vontade, você quebra uma cadeia. Você quebra a objeção do inimigo, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer te parar, ele quer que você não faça, ele quer que você desista, ele quer que você não ore, ele quer que você entre num nível de desânimo, num nível de escravidão dele, que você fique paralisado. Porque, gente, Deus, como eu já expliquei em vários vídeos, ele nos deu livre-arbítrio, então ele é justo. Não tem como ele pegar os seus bracinhos ou então ele pegar e te chutar e te empurrar para você ir. Ele não pode fazer isso, porque ele te deu a opção de escolher fazer ou não. Deus não vai pegar na sua mão, vai te levantar e vai te empurrar para você ir, para você fazer. Deus, ele te deu livre-arbítrio para que você tome as suas próprias decisões, para que você mesmo busque pelas suas coisas, porque ele é justo. Ele não pode pegar, ajudar uma pessoa, fazer a pessoa levantar e caminhar, dar um empurrão assim, vai. Ele não pode pegar e fazer isso, porque é uma coisa espiritual, né? É uma coisa assim que é profética. O inimigo, ele precisa ver que você, mesmo sem força, mesmo sem estar aguentando, pela tua fé você se levanta. Pela tua fé, pela tua força, pelo teu amor a Deus, pela tua confiança a Deus. Você fala: cara, eu não estou aguentando, mas eu sei que Deus vai me sustentar. No momento que você pensa desse jeito, você quebra cadeias, você quebra barreiras e você enfraquece o inimigo, porque ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Você é protegido de Deus. Ele pode ficar tentando te desanimar porque você tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, gente, ele faz tantas coisas acontecerem que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não percebe. É o livre-arbítrio que permite que o inimigo te dê provações. É o livre-arbítrio que permite que você seja tentado, que Deus faça você passar por desertos para você amadurecer, né? É o teu livre-arbítrio, porque você precisa querer estar com Deus na sua vida. Você precisa querer colocar Deus como o mais importante da sua vida. Você precisa ter forças para vencer esse mundo, assim como Cristo venceu. Porque quando você tem a sua própria decisão de você agir de acordo com a vontade de Deus, você já venceu o inimigo. Mesmo sem força, quando você se sente fraco, forte você está, né? Quando você reconhece que a sua força vem de Deus, Deus vem e te ampara, te fortalece. Deus, ele te fortalece em espírito. Deus te fortalece espiritualmente para que você se levante, para que você consiga realizar as coisas.
Então, para isso você precisa quebrar essas cadeias. Cara, eu não tô aguentando, eu tô desanimada. Eu não sei o que eu faço da minha vida, eu simplesmente não consigo fazer nada, porque é um desânimo, eu acho que as coisas não vão melhorar, eu sempre acho que as coisas não vão melhorar, eu acho que a minha vida não vai andar, eu não consigo ver saída. Se você deixar esses pensamentos te dominarem, você realmente não vai a lugar nenhum. Você tem que tomar atitude de agir mesmo sem vontade, de orar mesmo sem vontade. Quantas vezes eu já me ajoelhei para orar, para pedir socorro de Deus, sem vontade nenhuma. Sem vontade nenhuma de orar, de tanto sofrimento, de às vezes pensar assim, cara, por que eu tô sofrendo tanto? Eu vou desistir disso, eu vou fazer outra coisa, não sei mais o que eu faço. Quantas vezes. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu acho que eu nunca contei aqui no canal. Eu não sei se eu já cheguei a contar, mas eu acho que eu nunca contei. Eu vou contar a primeira vez. Vocês lembram? Num ano que a Eudora fez essa campanha de Brilhe com Eudora, que tem todo Natal, todo fim de ano. Todas as compras que você faz no final do ano, de produtos da Eudora, de presentes, às vezes de alguns itens de maquiagem, né? Você ganha um ponto para você concorrer aos sorteios do fim de ano da Eudora. E sem ser 2023, em 2022, a Eudora fez um sorteio de um carro que se chama Jeep Renegade. Isso em 2022, no final de 2022. Gente, esse carro resolveria todos os meus problemas. Olha a cabeça da pessoa. Esse carro resolveria todos os meus problemas. Porque se eu ganhasse esse carro, eu não pensei em ganhar esse carro para ficar com ele, não. Pensava nesse carro, em ganhar esse carro para vender esse carro, para pagar tudo que eu precisava pagar, quitar as dívidas que eu tinha naquela época e investir na loja em mercadoria, que eu não tinha mercadoria, né? Tamanho era o meu sofrimento. Eu fiquei pensando nisso, pensando nisso. Só que nessa época eu tinha um acordo que eu tinha feito com a Eudora, daquele como é que é? Regulariza Eudora, né? Eu tinha um parcelamento que eu tinha feito na Eudora e eu não tinha terminado de pagar ainda. E aí eu tava, né, devendo na Eudora. E aí o que acontece? Eu lembro que nessa época eu fiz um propósito com Deus de 3 meses de jejum e oração. 3 meses de jejum e oração. E eu pedi a Deus para Deus me abençoar para eu ganhar esse carro. Porque eu falava, Senhor, eu não quero esse carro para mim. Eu não quero esse carro para me ficar desfilando. Eu quero esse carro para me quitar as minhas dívidas e resolver minha vida. Eu quero esse carro para me levantar, para me sair desse buraco onde eu tô, que eu não sei mais o que eu faço. Eu preciso pagar as minhas dívidas e eu preciso investir em mercadoria. Eu não tenho nada de mercadoria na loja. Olha o desespero, presta atenção. Isso acho que eu nunca contei para vocês, não. E aí eu fiz um propósito com Deus de 3 meses de jejum e oração. E aí eu jejuava sem brincadeira nenhuma. Eu só comia 2 vezes no dia. Eu levantava, eu só comia na hora do almoço. Eu acordava, eu só podia beber água. O meu jejum era, eu almoçava, meio-dia, eu acordava, orava, dava 10 horas da manhã, eu orava de novo, e quando dava meio-dia, eu comia, eu almoçava, e passou de meio-dia eu entrava em jejum novamente. E eu ficava até 6 horas da tarde sem comer nada. Quando dava 6, 6 e meia, e isso no meio da tarde, dava
deixa eu ver, era meio-dia, 2 horas da tarde eu orava, depois, se eu não me engano, 4 horas da tarde eu orava de novo, depois, 6 horas, 6:30 da tarde eu comia. Eu, né, jantava, não lembro se eu jantava, se eu lanchava, eu comia. Depois, eu não comia mais, eu só bebia água e ia dormir sem comer. Ou seja, eu fazia jejum de 12 horas sem comer. E passava de 12 horas, porque de 6 horas da tarde, 6 e pouco eu comia. Depois eu não comia mais e ia até de manhã. Quando chegava de manhã, eu ficava até a hora do almoço sem comer. Então eu ficava de 6 horas de um dia até meio-dia do outro dia sem comer. Eu só comia 2 vezes no dia. E isso eu não falei nada disso pro meu marido, não falei nada pra ninguém. Ninguém sabia que eu estava em jejum. Ninguém sabia, porque meio-dia eu almoçava, então ninguém sabia, porque via eu comendo normal, meio-dia eu almoçava e de noite, né, depois ali das 6 horas, 6 e pouca, eu comia de novo. Às vezes eu comia 7 horas, mas depois eu não comia mais nada. O negócio é que eu só fazia 2 refeições no dia. E isso foram 3 meses. Eu comecei em novembro. Aí eu fiz novembro, dezembro e janeiro. Eu lembro que em janeiro desse ano, o sorteio do carro, que foi o último sorteio, ele ia ser, se eu não me engano, dia 20. E aí transferiram ele para dia 23 ou dia 29, eu não lembro. Eu sei que ele tá marcado para um dia, não aconteceu aquele dia e ele acabou sendo mais para frente. E por incrível que pareça, acho que quando você tá pensando tanto numa coisa, parece que eu só via esse carro na rua. E eu achava que era um sinal, olha só. Eu achava que era um sinal de Deus, porque eu só via parece que eu só via esse carro na rua. Todo lugar que eu ia, eu via um carro desse. Todo lugar que eu ia, eu via um carro desse. E aí, nesse ano, foi só um carro que foi sorteado. O Jeep Renegade 2022. Quando foi o dia do sorteio, que deu o sorteio, eu acho que não deu o nome da pessoa que ganhou, só deu o número do pedido, tipo assim, é por número de pedido, né? Deu só o número do pedido e eu sabia todos os números dos meus pedidos. Eu tinha, eu acho que 25 ou 26 números, de acordo com tudo que eu tinha comprado. Eu tinha 25 ou 26 números para sorteio, né? Porque eu tinha comprado bastante nessa época eu fiz, acho que eu não lembro, mas eu acho que a minha mãe emprestou o cartão dela para mim poder fazer esse pedido aí, para fazer essa pontuação aí. E aí eu fiquei esperando pelo dia do sorteio, fiquei esperando pelo dia do sorteio. E aí, quando teve o dia do sorteio, eu vi que o número que ganhou não foi o meu número. Aquilo me deu um baque tão grande, porque assim, gente, eu orava todos os dias. Jejum todos os dias, sem falhar. E eu orava todos os dias, eu orava com tanta fé, que Deus ia me abençoar. Tanta fé que Deus ia me conceder, achando que o meu motivo era nobre, porque eu não queria o carro para mim, porque eu tinha tanta fé que eu ia ganhar o carro. Quando foi no dia do sorteio que eu vi que não era o meu número, eu fiquei, eu acho que umas 2, 3 semanas sem falar direito. Eu só chorava. E eu fiquei revoltada com Deus. Eu não adianta eu mentir pra vocês, porque Deus sabe. Fiquei revoltada com Deus, mas não assim revoltada de blasfemar Deus, que me livre. Eu fiquei revoltada assim, cara, não é possível. Eu falava assim, Senhor, por que eu tô sofrendo tanto? Por que isso aconteceu? Por que eu não ganhei o carro? Eu precisando tanto, meu Deus, eu precisando tanto. Eu sofria tanto, eu chorava tanto. Eu não entendia por que eu não tinha ganhado aquele carro. E quando foi um dia,
Passou acho que um mês mais ou menos eu sofrendo, chorando, sofrendo praticamente todo dia. Não era por causa do carro, era porque o carro na minha cabeça era uma alternativa para resolver minha vida. Porque a gente sabe, é um sorteio e tal, mas eu sei que se Deus quiser, para vocês verem o tamanho da minha fé, eu tinha tanta certeza que eu ia ganhar, porque eu sabia que se Deus quisesse me dar, eu ganhava aquele carro. Mesmo tendo 1 milhão de consultores, eu sabia que o meu negócio era eu e Deus. Era eu e Deus, não era nenhum outro consultor, era eu e Deus. Eu sabia que sempre na minha vida, isso eu sempre tive muito firme isso. Eu sei que todos os meus problemas na minha vida não dependem de ninguém, o negócio sou eu e Deus sempre. Isso eu sempre entendi, que eu não fico culpando ninguém pelos meus problemas, eu não fico achando que porque os outros, porque presidente, porque não sei o que. Eu sempre entendi na minha vida que os meus problemas só dependem de mim. Sou só eu e Deus para resolver os meus problemas, sou só eu e Deus. Sempre entendi que eu tenho que sempre colocar as minhas coisas para Deus, tudo meu diante de Deus. E se não aconteceu alguma coisa, Deus tem algum propósito nisso. E aí, quando foi um dia, eu tava sentindo tanta dor, mas tanta dor, eu estava dando mamar pro meu filho, no meu colo, estava dando mamar para ele no meu colo, no meu quarto, deitada, dando mamar pro meu filho tava mamando e eu chorando, saía lágrima assim, eu tava sentindo tanta dor por causa disso, que saía lágrima assim, sem eu fazer esforço, sem eu estar chorando assim, só de eu ficar pensando nisso, escorria lágrima do meu olho assim, ó, de tanto sofrimento que eu tava sentindo por causa daquela situação. Porque eu não entendi, eu falei, Senhor, eu fiz tudo certo, eu fiz um propósito, eu jejuei. Por que eu não ganhei? O que aconteceu? Eu ficava sem entender, eu não entendia. E naquele momento que eu tava com meu filho no colo, dando mamar pra ele, Deus falou comigo assim, com muita autoridade. Muita autoridade. Deus falou comigo assim, como se fosse uma pessoa do meu lado falando. Deus falou comigo assim: eu sou santo. Eu sou santo. Eu poderia ter te dado o carro no segundo dia do seu jejum, mas eu não dei, porque naquele momento você não era digna de ganhar esse carro. Depois, Deus falou exatamente desse jeito. Eu teria te dado esse carro desde o primeiro dia do seu jejum. Mas eu sou santo. E naquele momento você não era digna de ganhar esse carro. Deus falou desse jeito comigo. Desse jeito comigo. Mas Deus falou de um jeito... Não foi de um jeito grosseiro. Deus falou comigo, assim, com aquela autoridade de você saber que é Deus falando. Mas ao mesmo tempo, aquela palavra veio para o meu coração. Na mesma hora, Deus trouxe à minha mente que eu estava devendo na Eudora. Na mesma hora que ele falou comigo com a autoridade, com a santidade que ele tem, ele disse, eu sou santo. Naquele momento, você não merecia ganhar esse carro, você não era digna. A palavra foi, você não era digna de ganhar esse carro. E na hora veio na minha... Parecia que passou um telão na minha frente, assim, ó, dos boletos que eu estava devendo da Eudora. Como que Deus ia me dar um carro do sorteio de uma marca, se eu tinha dívida nessa marca, que eu estava com um parcelamento da Eudora,
E eu não enxergava isso dessa forma, porque eu enxergava assim, cara, tá parcelado, né? Tá no Regulariza. A parcela tá em dia, mas tá parcelado, uma parada que já estava atrasada. E eu, nas minhas orações, eu falava com Deus, se eu ganhar esse carro, eu vou poder pagar minha dívida na Eudora, eu vou poder quitar tudo. Eu achava que o meu propósito estava correto. Por mais que eu estivesse devendo, mas eu achava que eu era digna de ganhar o carro, porque eu ia usar o carro para pagar o que eu precisava pagar. E Deus me mostrou o quanto Ele é santo. Como que Deus ia dar um carro para mim, eu devendo naquela empresa, e deixar uma outra pessoa que não estava devendo, que estava com tudo, e a pessoa que ganhou é uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que é um amor de pessoa, que luta bastante, é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que tem canal aqui no YouTube. Essa pessoa, Deus, Ele falou comigo na hora. Tipo assim, Deus me mostrou o quanto que essa pessoa que ganhou era merecedora de ganhar esse carro. Nas palavras que Deus falou comigo, Deus deixou bem claro para mim que ela era digna e pura para ganhar esse carro. E eu não fiquei com inveja dela quando Deus me mostrou quem que tinha ganhado o carro. Eu não fiquei com inveja, eu fiquei triste pela situação que eu estava, mas eu entendi o que Deus falou comigo. Eu entendi perfeitamente, depois que Deus me explicou, eu entendi perfeitamente. Deus é santo. Deus não é injusto. Como é que Deus ia tirar da mão de alguém que merecia, que trabalhava, que pagou tudo em dia, pagava tudo em dia direitinho? Era honesto, é uma pessoa honesta. Como é que ele ia tirar da mão dessa pessoa para dar para mim? Que na época eu estava devendo na Eudora. Aí eu entendi. Sofrendo muito, mas eu entendi. E o que eu quero trazer para vocês com esse testemunho aqui? Às vezes a gente pede a Deus algumas coisas, a gente ora, às vezes a gente jejua. A gente ora, a gente jejua, tudo certinho. Deus falou comigo que no segundo dia do meu jejum, Deus teria me dado o carro. Só que Deus não tinha como me dar o carro naquela situação. Mas em momento nenhum Deus me desamparou. Deus deixou claro para mim que independente de eu ganhar carro ou não para pagar as coisas que eu tinha para pagar, Ele ia me sustentar. E Ele me sustentou dia após dia. Não me deixou desistir. Todo dia eu pedia a Deus, eu falava, Senhor, eu não estou aguentando. Mas eu te peço, me dê força, me dê condição para continuar. Eu não posso desistir da minha loja, tem muitas coisas que dependem disso. Eu não posso desistir. Meu marido já tinha me ajudado, minha mãe já tinha me ajudado, não tinha como ninguém mais me ajudar. E eu falava, a época, quando eles me ajudaram, o que eles puderam me ajudar não foi em vão. Não pode ter sido em vão. Eu não posso jogar o esforço dos outros assim. E mesmo assim eu sabia que quando eles me ajudaram, era a mão de Deus usando eles para me ajudar. Então eu tinha muitas coisas pelas quais lutar, pelas quais eu não podia desistir da minha loja. E Deus nunca me desamparou. Independente se eu ganhei um carro ou não para pagar as minhas dívidas, Deus nunca me desamparou. Deus tinha outros planos para mim que levariam ao mesmo resultado. Deus tinha outros planos para mim que iam fazer eu pagar as minhas dívidas, eu crescer, eu me levantar novamente com a minha loja, mesmo sem ter ganhado o carro. Então o que eu quero que vocês entendam hoje é o seguinte: às vezes você acha que Deus tem que fazer as coisas do jeito que você quer. E às vezes existem coisas que impedem Deus de fazer as coisas do jeito que você quer, e Ele não vai fazer.
E tem coisas que simplesmente não são o melhor para você que seja feito do jeito que você quer. Sabe o que eu aprendi com isso, com Deus? Eu aprendi que a melhor oração que eu posso fazer pela minha vida é eu pedir a Deus para fazer o que Ele achar melhor para mim. E é o que eu tenho feito todos os dias até hoje. E foi quando a minha vida começou a caminhar. Quando eu falei, Senhor, conduz a minha vida do jeito que o Senhor quer para mim. Faz aquilo que o Senhor quer para mim. Foi quando eu comecei a gravar os bate-papos de segunda. Deus tocou fortemente assim no meu coração, assim, ó. Faz isso. Deus colocou uma vontade no meu coração de ter um ministério, de poder falar com pessoas, de que Deus pudesse me usar para alcançar outras vidas. Desde quando eu comecei a gravar esses bate-papos de segunda, quem me acompanha aqui no canal, eu comecei a gravar os bate-papos de segunda ano passado, do meio para o final do ano passado. E olha o quanto a minha vida mudou depois que eu comecei a gravar esses vídeos de bate-papo de segunda. Depois que eu comecei a dedicar um tempo da minha vida para as coisas de Deus, para ajudar pessoas, para estar disponível para Deus me usar para trazer uma palavra, para ajudar pessoas. E quantas pessoas têm trazido testemunho para mim aqui no canal, dizendo nos comentários que depois que eu comecei a gravar esses vídeos de segunda, a pessoa tem se fortalecido na fé. A pessoa tem aprendido a orar, tem aprendido a ter mais intimidade com Deus. Eu sei que muitas das coisas que eu passo na minha vida, Deus permite que eu passe porque Ele sabe que eu confio nele. Ele sabe que Ele pode fazer eu passar por aquilo dali, porque Ele sabe que eu vou enfrentar e Ele sabe que eu vou colocar nas mãos dele, que eu vou confiar nele. E Ele sabe que eu vou trazer isso para vocês e vou fortalecer a vida de vocês. Olha como Deus transforma uma desgraça em bênção. Algo que me trouxe tanto sofrimento. Naquela época eu não entendia. Eu não entendia. Tem muitas coisas que a gente não entende na hora que está acontecendo. A gente só entende que a gente está sofrendo demais, mas a gente não entende por quê. A gente não entende o que aquilo ali está acontecendo daquele jeito. Por que a gente está passando por aquilo dali. E depois Deus mostra pra gente que era necessário. E mesmo assim, Deus mostra pra gente que Ele está atento. Deus falou claramente comigo que desde o primeiro dia do meu jejum, Ele falou que teria me dado o carro no segundo dia, porque o primeiro dia foi quando eu comecei a pedir. Deus falou comigo, eu teria te dado o carro no segundo dia do teu jejum. Eu fiz 3 meses, 90 dias, comendo 2 vezes ao dia. E Deus falou comigo que Ele teria me dado no segundo dia. Deus falou comigo a mesma coisa que Ele falou com Daniel. Na época que Daniel orava para Deus, pedindo socorro a Deus, Deus enviou um anjo para ajudar ele desde o segundo dia do jejum dele. Se eu não me engano, foi a época que ele orava para que Deus livrasse o povo da Babilônia. Deus mandou o anjo responder a oração e o jejum dele no segundo dia de oração. Só que o anjo ficou preso, porque o anjo enfrentou um principado. O anjo de Deus encontrou com um principado. E os anjos, eles têm hierarquia. O anjo que Deus mandou para falar com Daniel era um anjo que tinha uma autoridade inferior ao principado, ao demônio que estava guardando o lugar por onde o anjo ia passar. E aí Deus mandou o anjo, se eu não me engano, Deus mandou o arcanjo Miguel para ir lá, porque Miguel é o chefe dos anjos de Deus, o chefe dos arcanjos. Ele é o anjo mais poderoso de Deus, é o arcanjo Miguel. Deus enviou Miguel até lá para poder expulsar o principado de lá, para que o anjo mensageiro pudesse chegar até Daniel. Mas Deus falou
o anjo avisou Daniel, era para eu estar aqui desde o teu segundo dia de oração. Ou seja, Deus, ele também peleja por nós. Deus, ele escuta, Deus está atento às nossas orações desde o primeiro dia. E às vezes Deus permite que ele só nos conceda aquela graça no último dia do nosso propósito, porque Deus quer ver a nossa perseverança, a nossa fé. Deus quer ver se a gente vai manter a nossa fé nele, mesmo mediante as adversidades, mesmo você não vendo as coisas acontecerem. Você pode ter certeza, desde o primeiro dia do seu clamor, da sua oração, Deus já está te escutando. Entenda isso, desde o teu primeiro dia de clamor, Deus já está te ouvindo. Então confia que Ele vai fazer. Você quer ver sua vida mudar? Faça duas coisas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Todos os dias. Se dedique um tempo para Deus. Primeiro horário do seu dia. Dedique para Deus. Faça algo para Deus que ajude alguém, algum propósito. Fala, Senhor, coloca um propósito na minha vida para que eu possa te servir. Deus vai fazer. Quantas vezes eu pedi, Senhor, coloca alguma pessoa na minha vida que esteja precisando de ajuda para eu ajudar, para eu orar. Sempre quando eu peço, Deus coloca. Por quê? Porque você está orando, pedindo a Deus uma coisa que Ele quer fazer na tua vida. E a segunda coisa que eu ia falar é justamente essa. A primeira coisa para você ter vitória na sua vida, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Separa um tempo para fazer as coisas de Deus, não faça só as tuas coisas. Porque senão é muito fácil, você só se importa com as tuas coisas, com a tua loja, com as tuas vendas e só pede as coisas para Deus. Senhor, faz isso, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso. E o momento de você servir está onde? Não é uma troca, Deus é fiel, Ele faz mesmo sem a gente merecer. Mas e o teu amor por Ele? Pelas pessoas que precisam de ajuda? Quando você pede a Deus, para Deus colocar um propósito, um ministério na tua vida, para que você possa servir a Ele em primeiro lugar na tua vida, as coisas na tua vida, andam, se desembolam, Deus desata os nós, porque você está servindo a Ele. A Bíblia fala, coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a tua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é uma coisa ou outra, são todas. Todas as coisas serão acrescentadas. E a segunda coisa para a tua vida mudar. Quando você orar para Deus, peça para Deus fazer a vontade dele na tua vida. Em relação a tudo. Tudo. Não ore mais pedindo, Senhor, permita que eu ganhe aquele carro. Estou dando o meu exemplo para vocês. Senhor, permita que eu ganhe aquele carro. Não. Senhor, me ajuda a pagar minhas dívidas, a reorganizar minha loja do teu jeito. Senhor, faça a tua vontade na minha vida para que eu me torne uma pessoa honrada. Senhor, faça a tua vontade na minha vida para que eu seja uma serva que dá um bom testemunho. Como é que eu posso falar que eu sou crente se eu estou devendo aos outros? Como é que eu posso falar que eu sou crente se eu vivo com ódio, se eu vivo desejando mal para as pessoas, se eu tenho inveja dos outros? Cadê o teu testemunho? Não fica pedindo a Deus aquilo que você quer para sua vida, para que Deus faça do jeito que você quer, porque Deus não é gênio da lâmpada. Deus não está aqui para fazer as nossas vontades. Mas Deus, Ele te ama tanto, Ele quer tanto te ver feliz, só que às vezes você não entende, eu não entendo, que Ele tem os meios dele de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. E os meios dele são os melhores. Eu já dei vários testemunhos aqui para vocês. A minha loja mesmo é um. O ponto que eu botei na minha cabeça que tinha que ser quando eu abri a minha loja era coisa de louco, era coisa que só eu, na minha cabeça limitada, achava que era bom. E Deus já sabia que não era. E Deus falou, não vou fazer, porque não vai ser bom para você.
Eu sei o que eu tô fazendo, você já me pediu, você já colocou na minha mão, eu já tinha colocado na mão dele. Mas eu ficava cismando com aquele ponto, mas eu já tinha colocado na mão dele. Senhor, me ajuda, Pai. Eu quero abrir uma loja, coloco nas tuas mãos. Eu já tinha colocado na mão dele. E ele falou, você já colocou na minha mão, não colocou? Então fica na tua. Tu não sabe o que é melhor pra você, tu não sabe de nada, o inocente. Aquele ponto lá é horrível. Tu não vai pra lá não, vou te dar um outro ponto, tu não vai entender nada, aquele ponto tá horroroso, mas eu ainda vou fazer uma obra lá pra você. Tu não vai nem ver de onde veio, tu vai piscar. Ih, caramba, a loja tá pronta e eu nem sei como que aconteceu isso. É exatamente assim que Deus faz. Então, gente, vença o teu desânimo persistindo na tua fé. Não tem erro, a tua vida vai mudar. Não desista daquilo que Deus te deu. Não desiste, porque luta todos nós temos, deserto todos nós passamos. Se mantenha fiel e firme com Deus. Imagina o inimigo olhando para você, você fiel, o inimigo olhando para você assim, caraca, cara, aquela menina ali, eu boto um monte de coisa para ela sofrer, eu boto um monte de luta para aquela menina, e aquela menina continua adorando a Deus. Caraca, cara, como é que eu vou derrubar aquela menina ali? Não derrubo, não. Vou desistir daquela menina ali. Você já pensou nisso? Caraca, cara, eu boto um monte de problema, eu boto problema financeiro, eu boto problema no casamento, eu boto problema com os filhos, e a menina tá passando pelos problemas, continua adorando a ele, porque o diabo não fala o nome de Deus, né? Continua adorando a ele. O que eu faço para destruir essa menina? Já pensou? O que eu faço para destruir essa menina? O que eu faço para derrubar essa menina? Não tem nada que derruba essa menina. Essa menina, ela chora, ela sofre, ela chora, ela sofre, ela chora, ela sofre. Mas qual o momento que eu vou botar essa menina de cama numa depressão? Hora nenhuma. Tu não vai me botar de cama, tu não vai me botar em depressão, tu não vai me derrubar, porque quem me sustenta é Deus. E é isso que tu tem que fazer. Às vezes ele dá uns sustos na gente, mas você tem que se recompor na hora e falar, cara, isso aqui não vai me derrubar não, posso estar sofrendo, posso não saber como que as coisas vão acontecer. Pode entrar água na minha loja, pode dar enchente na minha loja, eu posso achar que vai derrubar meus móveis, que vai acontecer tudo. Mas eu vou continuar adorando a Deus, porque foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu tudo. Ele pode restituir tudo, Ele pode fazer com que nada aconteça. Não interessa. Deus que é o meu Senhor. E eu sei que Ele cuida de tudo na minha vida. É assim que a gente tem que viver, cara. A gente tem que manter a nossa fé, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar crendo, porque essa é a chave da vitória. É você permanecer na sua fé, permanecer acreditando que Deus está ali, que Deus está te guardando, que Deus está te honrando e que Deus está cuidando de tudo que acontece na sua vida. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. Trouxe um testemunho meu para vocês. Que você possa refletir, que você possa entender que a chave da tua vitória está em confiar em Deus e confiar nele, a tua vida e as tuas coisas. Confiar em Deus de que Ele vai fazer o melhor para a tua vida. Falar, Senhor, eu não sei como isso vai ser feito, mas eu não vou ficar pedindo para o Senhor como que tem que fazer, porque quem sabe como que tem que fazer é o Senhor. Quem é especialista em sobrenatural e impossível aqui é o Senhor, não sou eu. Então eu entrego nas tuas mãos. Me ajuda, Pai, que eu não estou aguentando mais não. É isso que tu tem que fazer. Tá bom, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se levantar, tá? Cuidado com a inveja, se proteja. Ore ao Senhor para que Deus te afaste dos invejosos e repreenda. Se você sentir esse desânimo, você pode saber que isso é o inimigo, é a ação espiritual em cima de você para te derrubar. Você repreende na hora. Fala, tá repreendido em nome de Jesus esse desânimo. Isso não é de mim, isso não é de Deus. Eu repreendo esse espírito de desânimo em nome de Jesus.
que eu tenho na minha vida aqui foi Deus que me deu, até onde eu cheguei foi Deus que me deu, Deus já me fez. Lembra de tudo que você já passou, que você já enfrentou. Fala, cara, eu já passei por tanta coisa até hoje, e essa vai ser mais uma que eu vou passar. Gente, pega minha vida, pega minha vida. Olha como eu estava no passado e como eu estou esse ano. Nem eu acredito. Até eu olho para minha loja hoje, a minha loja nova, grande. Eu olho cheia de produto e eu falo assim... Da onde que saiu? Como? Como que a minha loja tá assim hoje? Como que eu saí daquela loja pequena e vim para essa loja sem nem ter produto, nem tinha produto ano passado? Como? É Deus. É confiar em Deus a todo momento, sem pensar em outra opção. Você não tem aquela possibilidade de, não, Deus não tá vendo, eu vou desistir. Não tem, essa opção não existe. É isso que você tem que fazer. Essa opção não existe. Fala assim, eu não vou desistir, eu não sei o que vai acontecer, eu tô sofrendo, eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperada, mas eu continuo confiando em ti. Aí você destrói o inimigo, velho. Você destrói. Se ele vê que ele pode pelejar, pode tacar pedra, pode fazer o que quiser em você, que você não arreda o pé, que você não desiste, que você é firme em Deus, é aí que tu se fortalece. É aí que Deus te fortalece. E é aí que Deus faz as coisas acontecerem na tua vida. Porque você honra o nome de Deus com a tua fé. Tá bom, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Espero que esse vídeo tenha te dado um gás para você começar a sua semana. E que você comece a lutar do jeito certo. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.